Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Girandir. Tudo bem com você? Tá me ouvindo, Girandir? Tô. Vamos então começar. Eu vou fazer a leitura do Pão Nosso. Vamos ver aqui qual vai ser a lição da noite para a gente iniciar aqui com as nossas vibrações de harmonia, né? É a lição número 104, Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização esta que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se a colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que auxiliem nesse momento o nosso facilitador da noite, nosso irmão Jurandir, e que possamos todos estar unidos aqui nesse momento, em nome do Cristo, para os aprendizados da noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá, né? O tema, então, da noite, pessoal, vai ser hereditariedade, que está nos capítulos 11, 12 e 13 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E eu vou passar a palavra, então, para você, Jurandir. Se você precisar de alguma coisa, é só você me chamar, tá? E fica à vontade. Se Tá o bom. pessoal também fizer alguma pergunta por aqui, eu consigo controlar, e aí eu te passo no final. Pode ser? Fica à vontade. Pode ser no durante, pode ser no final, aí pode ser que Eu vou. escolhe. Não me Tá atrapalha, não, certo. tá? Tá, João? Eu vou controlando aqui, então, tá? E Precisando é só durante, você me tudo chamar. não atrapalha, não. Uhum. Não, Então tá, Joia. Aí nós vamos tranquilo. até às Tá dando 9. para ouvir normal? Tá dando para ouvir normal, o áudio tá bom, tá tudo certo. Tá. Tá bom? Tá. Ó, 9, que é que para antes ou é 9 mesmo, que é para realizar, pode, Luciana?
Pode finalizar às 9 mesmo, que geralmente quase não está tendo Ai, perguntas, então tá legal 9 horas, não, tranquilo, tranquilo. É porque tá já são bom? 8h10, então já são 50 minutos, né? Então, Então tá, joia. tá. Bom estudo aí. Gente, boa noite a todos. Aí é o nosso primeiro contato, né? É um prazer estar com vocês aqui. Nós vamos falar sobre hereditariedade, né? Mostrando aqui para nós aqui, do livro Pensamento e Vida, capítulo 11, 12 e 13. Então, o berço, família e filhos. Então, seria assim, vamos dizer, aquela preparação para a nossa volta, né? É a preparação para a volta, na verdade. Então, nós vamos entender aqui, começando aqui pelo capítulo 11, né? Pelo berço, né? É, 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 já sabemos que o caminho que a gente inicia, né, em determinada existência, vamos colocar na nossa atual aqui, ele é o prolongamento dos caminhos, né, que nós percorremos daqueles que nos precederam. Então, ou seja, nós estamos dando continuidade ao que nós éramos, né? É uma sequência. Nós só interrompemos no momento em que vamos ao plano espiritual e depois voltamos, né? Então, esse caminho que foi iniciado agora nessa nossa encarnação, ele nada mais é do que o prolongamento, né, daquele caminho que nós já percorremos antes. Nós vamos entender, então, aí esses outros, que nós entendemos até então a palavra hereditariedade como as nossas características genéticas, né, físicas, aí que herdamos dos pais. Mas nós estamos aqui trabalhando além disso, obviamente. E nós trabalhamos aí, temos aí a questão da hereditariedade psíquica, né? Que ela é quase que integralmente inacessível à nossa inteligência e à ciência terrena. Essa nossa herança psíquica ainda não se consegue, né? Ver, estudar, identificar algumas situações nossas de comportamento. Nós temos aí tivemos aí nosso grande irmão, né? Sigmund Freud, com um trabalho maravilhoso dentro da psicanálise, que, segundo os nossos autores espirituais, nos relata que o trabalho de Freud foi um trabalho muito bem feito, né? Muito bem feito. E agora me fugiu se é no mundo maior, o Nobreza da Vida Eterna, que o irmão comenta e diz a André Luiz que o trabalho dele só não foi melhor, assim, né, magnífico, né? Dessa forma, sim, porque ele não levou em consideração a reencarnação. Então, se tivesse levado a reencarnação em consideração, teria sido um trabalho bem mais completo, porque explicaria muito mais coisas, que é o que nós temos como espíritas. Não é isso? Nós temos um trabalho maravilhoso da psicologia, principalmente com as obras da Joana de Ângeles, né, da sua série psicológica, mas nós temos um que a mais para o nosso entendimento, que é exatamente o nosso entendimento de reencarnação, sabendo que algumas situações nossas de hereditariedade são de vidas passadas. Então nós vamos como é que isso vai funcionando, essa hereditariedade psíquica, né? A nossa individualidade, ela é impressa no próprio feto, que vai chegando aqui e vai desenvolver um trabalho que ele vai perceber, nós vamos percebendo que há uma tarefa para a gente poder executar, né? É uma destinação das tarefas que nós teremos que executar, que somos chamados a executar aqui no mundo. Então já começa daí, tá certo? Já começa, vamos ter mesmo que a gente não precisa que ninguém nos fale, nós vamos com o tempo, se cada um analisar a sua própria vida, não sei se temos pessoas aí muito jovens, novo, mas se tiver, já vai percebendo também algumas tendências nossas, não é? Algumas tendências, você já vai criando uma certa tendência para determinada área, né? Determinadas situações que já estavam impressas. Então nós vamos tomando um certo rumo profissional, né? O jeito de ser, aquela coisa toda que é uma hereditariedade psíquica. Isso já vem conosco. Mas mesmo que tenhamos essa hereditariedade psíquica, né, que nós vamos trabalhando aqui na vida atual, não nos esqueçamos, tá, que não há um determinismo absoluto, ou seja, o livre-arbítrio é respeitado. Então, se nós quisermos, né,
E muitas vezes fazemos essa opção, não é mesmo? De tomar um caminho que não estava previsto para nós, ou seja, contrariando o nosso projeto reencarnatório, nós temos a liberdade de fazer isso. Mesmo percebendo que muitas vezes sabemos da nossa tendência, mas tomamos outro rumo. Nós temos essa liberdade e, obviamente, teremos que responder por isso em vidas futuras, né? Então, o livre-arbítrio é respeitado de qualquer forma, mas é viável que a gente fique atento às tendências, tanto o do Diego como as positivas também, né? Para a gente poder saber que rumo devemos tomar. Nessa nossa chegada, né? Aí do berço, nessa nossa chegada, aliás, não, vamos falar primeiro da nossa partida, né? Na nossa partida, na desencarnação, nós trazemos alguns fantasmas quando a gente chega no plano espiritual, né? Mas são fantasmas que vão nascer no plano espiritual, eles vão nascer assim, através das nossas próprias culpas. A consciência vai fazer esse papel. Esse é o papel dela, né? Nos mostrar se o plano reencarnatório foi cumprido ou não, de nos mostrar o que nós fizemos aqui que deveria ter sido feito e aquilo que deixou de ser feito. Não é? E mais o que deixou de ser feito ainda o que foi feito de errado, o que não deveria ter sido feito. Então temos que lembrar que pior do que não fazer o que foi combinado é fazer o contrário do que foi combinado, né? Fazer o que não deveria ter sido feito, os nossos erros, né? Então a gente cria esse quadro para nós mesmos. Vamos lembrar desse pequeno detalhe da volta que nós mesmos criamos esse quadro. Tá? Não é nenhuma punição divina, é uma criação nossa. E o que acontece nesse processo? Chegamos no plano espiritual, temos esse contato com a própria consciência, que vai nos dar todo o roteiro, né, que foi feito aqui na Terra por nós, e aí nós retornamos, né, através do berço, né, um retorno, num contato direto com os credores e os devedores. Né? Esse é um pequeno detalhe. Então nós temos esse contato com os credores e com os devedores. E creio que é do conhecimento de todos, que quando eu falo aqui de credores e devedores, nós estamos trabalhando hereditariedade, estamos trabalhando a questão da família, né? E acho que é sabido por todos que então esses irmãos credores e devedores são aqueles que o Cristo nos alertou em Mateus 5, no começo do capítulo 25, do versículo 25, onde ele diz assim: reconciliais depressa com seus adversários enquanto estáis lado a lado com eles. Esses são esses nossos adversários a que o Cristo se referiu. Nada mais do que os nossos familiares, que são, ele só colocou a questão dos adversários porque é o nosso trabalho mais árduo, tá certo? Mais árduo. Porque os credores, os amigos, né, os de afinidade conosco, que estão lá dentro da nossa família, esses vão nos sustentar, vão nos ajudar. O nosso problema estará com aqueles que nós erramos no passado e que erraram conosco. E agora estamos tendo que conviver com eles dentro do nosso próprio lar. Então, o Cristo não poderia dar essa explicação naquela época, né? Não era a época ainda. Mas a doutrina espírita esclareceu e nos informou que esses adversários têm nome, né? Eles têm nome, eles se chamam pai, mãe, esposa, marido, filho, não é isso? Irmão, tio, primo, avô, genro, nora, sogro, sogra, são esses irmãos. Então nós não estamos juntos pela primeira vez, né? Essa hereditariedade já vem de um bom tempo, não é isso? Então nós precisamos ficar atentos. Atento por quais questões, né? Por qual motivo que nós renascemos? Para a evolução, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Levar o espírito à perfeição, não é isso mesmo? Só que tem um detalhe, o que a doutrina mostrou? Que nós renascemos segundo as nossas dívidas ou de acordo com as nossas necessidades.
não é mesmo? Então, os nossos compromissos assumidos, ou a minha necessidade no momento, não é, de resgatar algo que a gente estava ali ajustando no planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual ainda, é que nos traz de volta. Então, quer dizer, quando a gente chega aqui, a gente vem também, né, com a genética daqueles que se nos afinizam com o modo de pensar, o modo de proceder. Então, nós vamos ser filhos, né, nós vamos criar nossa parentela de acordo também, nessa genética nossa, de acordo com aqueles que procedem como nós. Então, há uma certa afinidade. É claro, né, gente, que dentro de algumas famílias, vem alguns irmãos, né, com uma missão diferente. E nós percebemos a diferença nesses companheiros, né? A maneira de agir, de falar, de resolver os problemas da família é completamente diferente. Mas são irmãos que vêm como apoio, né? Como esteio espiritual para que a gente possa dar conta, para que possa suportar alguns irmãos que pedem, são autorizados a fazer isso. Tá certo? Então a gente percebe isso em algumas famílias também. Na sua grande maioria, nós estamos aqui com as nossas necessidades ou dívidas a serem quitadas com a justiça divina. Né? Não é uns com os outros. Na verdade, como diz nossa querida Madre Teresa, né? Nunca foi entre nós, foi sempre entre nós e Deus. São as leis, quando eu faço alguma coisa de ruim, são as leis divinas que eu estou agredindo. E é a elas que eu devo recorrer para ressarcir o erro. É por conta delas que eu retorno, não é? Por conta delas que nós retornamos. Então, assim, a gente percebe que a hereditariedade, tanto, né, principalmente as psíquicas, elas descendem de uma forma geral, assim, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Então, preciso ficar atento a essas questões dos reflexos mentais, né, que me são próprios, para que eu possa ficar atento àquilo que eu preciso trabalhar, né, ao que nós temos que trabalhar. Então, vamos ficar atento aos nossos reflexos mentais, para trabalhar para quê? Para que na próxima encarnação seja melhor, né? Para que eu não leve, não acorde lá no plano espiritual com uma margem de erro, de fantasmas, dos erros grande. Então, nós estamos recorrendo agora à doutrina espírita e ao Evangelho do Cristo para poder sanar o máximo de erros possíveis. Tá certo? Está tudo tranquilo? Dá licença aqui. Então, vejamos. No capítulo 12, a gente intitulado Família, então, né, temos a questão do berço, né? Aí tem a questão da família. Né? A família são reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito devolve. A doutrina esclareceu isso para nós. Né? E voltamos lá no Mateus 5. Quem são esses que estão lado a lado conosco, que o Cristo nos pede para que a gente possa reconciliar com eles? Ninguém está mais perto de nós do que a nossa própria família, com quem você mora debaixo do mesmo teto. Quem que é esse próximo? Quando foi dito pelo Cristo, foi questionado, Senhor, quem é o meu próximo? O seu próximo é o que está mais próximo. Mostrando o quê? Que o mais próximo é aquele que mora debaixo do mesmo teto conosco. Esses são os primeiros a quem eu tenho que recorrer aos conhecimentos espirituais e evangélicos para colocá-los em prática. São com essas pessoas. Né? Eles, assim como eu sou para eles, eles também são para nós, e nós somos para eles, instrumentos de evolução. Por isso estamos juntos novamente. Né? Para que sejamos instrumentos uns dos outros, e aí nos auxiliemos mutuamente nessa caminhada evolutiva que a gente tanto precisa, né? E tanto é necessária para nós. Só que, devido às nossas tomadas de decisões erradas no pretérito, em vidas anteriores, nós acabamos constituindo famílias, né, por reflexos muitas vezes desagradáveis, devido às tomadas de decisões que nós tivemos em outras encarnações, que foram equivocadas, né, por ignorância da nossa parte. Tomamos um caminho errado, agora nos reunimos novamente, debaixo do mesmo teto, né, para poder solucionar isso daí. Esse é o nosso objetivo. Então, veja bem, o que Emmanuel nos diz mais? Né, que cada criatura está no raio de ação que é capaz de desenvolver. E nós não seremos colocados num ambiente que nós não daremos conta. Nós já sabemos aí pela doutrina espírita, né, com toda certeza, que a reencarnação
ela é planejada para dar certo, né? Ela é planejada para dar certo. Ela não foi planejada para dar errado, tá? Então, aquela, né, aquela grande frase, né, grande lição para nós: Deus dá o frio conforme o cobertor. É isso mesmo. Não será colocado sobre os nossos ombros uma carga maior da que eu consiga carregar. É porque às vezes a nossa fé é tão pouca, né, que a gente começa a achar que Deus é injusto. Aí nas nossas orações a gente às vezes, né, olha para o céu e resolve bater um papo mais sério com Deus, né? Fala, olha, eu acho que a carga que está aqui no meu ombro é minha, mas tá de mais alguém, tem de mais alguém comigo aqui também. Né? E não é por aí. É porque nesse momento nós estamos com uma certa fraqueza dentro da nossa própria fé. De não confiar que vai dar certo, que nós vamos dar conta. E buscar o meio correto para isso. Né? Para isso está aí o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, não é mesmo? Para que a gente consiga esse feito. Então nós temos ajuda. Nós sabemos pela doutrina espírita que nós não estamos sozinhos, né? Nós nunca estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados. Sempre acompanhados. Agora, a companhia depende de quem eu sou, né? Do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, né? Na essência de quem eu sou. Aí eu vou ter as companhias que vão sintonizar comigo. Então, quer dizer, nós somos colocados num raio de ação familiar ali que eu vou dar conta. Né? A espiritualidade sabe que eu vou dar conta, por isso nos colocou ali. Tanto que quando a gente vem reencarnar, muitas vezes pedimos algumas coisas que eles negam. Falam, não, isso agora não vai dar certo. Né? Você não está preparado ainda para tal coisa. Então vamos lá fortalecer. Na próxima a gente resolve isso daí. Tá? Talvez a nossa melhora seja tão grande que na próxima aquilo nem precisa mais ser solucionado, porque o que Deus espera de nós é a nossa evolução e não o nosso pagamento, a nossa punição. Ele quer que a gente volte lá para lá melhor, né? Voltando para lá melhor é o que interessa, né? É o que interessa. Então vamos ficar atento a essa questão do nosso retorno, tá? Dentro desse processo aí da hereditariedade, Emmanuel cita na hereditariedade psicológica, né, que significa o quê? Aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. É o que nós estamos falando aqui nesse tempo, né? Hereditariedade psicológica, quer dizer, nós vamos aglutinar com irmãos que têm uma característica psicológica tipo a nossa, né? Características semelhantes. Nós temos aquelas afinidades familiares. Não é? Já citamos, a não ser que algum dos companheiros, né, se destoe muito pela sua evolução, mas aí é um processo diferente para ele, porque ele veio às vezes como missionário daquela família, né, que vai auxiliar, vai poder dar um apoio maior a todos, aí é uma outra história, né, é uma outra história. A nossa, na verdade, na verdade é a nossa, para que a gente possa realmente dar conta do que a gente tem para poder fazer. Né? Então isso nos auxilia muito, né? Nos ajuda muito. Então nós ficamos atentos a essa situação, que nós estamos, as pessoas que estão conosco, elas têm uma afinidade com a gente, né? Tem uma afinidade muito grande com a gente. Então, precisamos ficar atentos ao que elas são. Deixa eu ver se eu tiro um pouco desse reflexo para vocês aqui. Acho que talvez assim melhore né? Então elas têm uma afinidade conosco para que a gente possa realmente dar conta da nossa tarefa. Então vamos lembrar desse detalhe que nós estamos em ambientes que nos são familiares mesmo de outras épocas, né? Nós não precisamos ficar tão preocupados assim, porque vai dar certo, né? Basta que a gente renove a nossa fé, tenha fé mesmo e a renove, para que tudo possa caminhar como esperado mesmo, né? Então nós teremos aí uma condição melhor de tratar daquilo que foi acordado, né? Antes do nosso retorno aqui ao plano espiritual, ao plano físico, tá certo? Dentro desse processo ainda, o templo doméstico, né? Estamos colocando, reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Então nós temos também essa situação de identificação,
a gente se identifica com aquelas pessoas que estão conosco, né? Que é uma hereditariedade trazida de muito tempo. Então nós vamos lembrar, então, dentro dessas falas de Emmanuel, que nós temos, assim, esse nosso grupo doméstico já vem reencarnando há muito tempo junto, tá? Há muito tempo que a gente vem junto, então por que não solucionar o problema? Isso, essa é a grande questão, porque a gente não está aqui junto pela primeira vez, né? Então nós já temos uma certa afinidade que a gente está herdando de outras convivências, tá certo? Então a gente começa a se identificar, né? Começa a se ver nos outros, como a gente também vê na hereditariedade dentro da própria casa, quando a gente fala que o nosso filho é igualzinho o pai, até no jeito de ser, né? Não só na aparência física, até no jeito de ser, as manias, algumas coisas, porque nós temos essa herança psíquica, né? Isso já vem de muito tempo, quer dizer, nós gostamos das mesmas coisas, tomamos decisões parecidas, não é isso mesmo? Temos, assim, dentro dessa parte psicológica, a forma de pensar, a forma de agir muito parecida. Isso vem conosco, então a gente começa a se identificar ali com aqueles irmãos que fazem parte da nossa família, tá certo? Então ele coloca para a gente assim, né, que então nós temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria, né, com certeza. Também temos as algemas de constrangimento e aversão. Então nós começamos a entender, porque nós questionamos isso durante muitos anos, né? A própria sociedade questiona e nós também, como que alguns irmãos, né? Como que algumas mães não amam seu filho e faz certas coisas? Como é que um filho pode não amar a mãe e fazer certas coisas, não ama o pai também não gosta do filho? A gente ficava sem compreender essas perguntas, não é? E é através disso que nós vamos entendendo, né? Nós vamos entendendo que são irmãos que foram reunidos muitas vezes por algemas de compromisso e não por amor, tá? Então vamos começando a entender dentro da nossa própria casa, né? Dentro da própria família. A gente tem alguns que a gente até tenta, mas não consegue e não sabe por quê. E nós que somos espíritas já entendemos o porquê, né? Já sabemos que o porquê é por laços de compromisso de vidas anteriores, tá certo? E aqueles que a gente tanto ama e tem uma afinidade enorme e tudo mais, esses são aqueles que nós sempre nos demos bem com eles, né? Irmãos que vêm às vezes para nos sustentar, para nos auxiliar, e nós temos uma afinidade muito grande. Então a doutrina nos esclarece isso daí. Então está mostrando para a gente o tipo de laço que temos dentro da nossa família. Nós estamos falando muito da questão da família, porque a família é o nosso grande, né? É o nosso grande desafio, que está dentro da nossa própria casa, tá certo? Então, por isso a família tem essa importância para todos nós, e nós vamos ficar muito atentos para que a gente possa retornar ao plano espiritual com esse problema solucionado. Pelo menos grande parte dele. A gente sabe que é muito bonito falar, né? Que a gente lê as lições, é muito bonito a gente ler, mas não, que bacana, mas na hora da prática, a hora da prática é muito diferente, né? A hora da prática, a hora de colocar os ensinamentos em prática, eu preciso de fé, paciência, coragem e resignação, não é? Porque isso vai me levar a renúncia de muitas coisas. E eu preciso saber se eu estou pronto a renunciar ao homem velho. É a ele que eu tenho que renunciar. É a ele que eu preciso reeducar. Porque ele muitas vezes ele quer fazer ainda a mesma coisa. Não é? Ele quer continuar com os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas de vidas anteriores, e nós não podemos deixar. Não é? Então, na verdade, essa reeducação é uma reeducação do homem velho, né? Ele que tem que ser reeducado, que na verdade somos nós mesmos, tá? Então, nesse momento de resignação, é o que a gente precisa, né? Para poder solucionar essa nossa questão aí de reencarnatória, né? Que é a questão que criamos dentro aí do nosso processo evolutivo. Eu falo assim porque a primeira lição que eu aprendi no Espiritismo, que eu assimilei como
força e me ajudou muito, é que tudo que me acontece foi culpa minha, não foi culpa de ninguém. E dentro de casa temos esse grande problema de querer culpar as pessoas que estão conosco das nossas dificuldades, dos nossos erros, nossos fracassos, e não podemos fazer isso. Porque eu tenho hoje exatamente a vida que eu escolhi lá atrás, nas vidas anteriores. A escolha foi minha. Por ter a vida de hoje, a escolha foi minha. As atitudes tomadas no passado me trouxeram a vida que eu tenho hoje. Tá certo? Então não posso culpar quem mora comigo. Né? E temos esse pequeno defeito por não termos coragem de encarar a nós mesmos. E foi pedido para a gente de E aí travamos a nossa grande luta, que é contra a gente mesmo. A luta é interna. Não é quem mora conosco, não. A luta é interna. Porque eu venci essa luta interna conviver com aqueles que estão comigo. E aí eu vou começar a perceber realmente onde eu preciso modificar. E aí as coisas, com certeza, se encaixarão melhor. Tá certo? Espero que até esteja tudo bem para todos nós. Entrando no capítulo 13, que vai falar dos filhos, lembrando que todos nós somos filhos, mas nem todos nós que estamos aqui agora nesse momento somos filhos. Todos nós. Vou colocar em essa aí, né? Já trabalhamos o berço, a família. O berço é aí aquela preparação, né, é o nosso pré-natal para voltar, né? Aí é o plano material. E aí tem a seleção da família, né? Como que vai ser constituída essa família, quais são os seres que vão ser chamados a constituir essa família, quais serão aqueles que vão abrir as portas para que nós possamos retornar ao mundo material, né? São os nossos pais. Então é esse momento. E aí, resolvido tudo isso daí, nasce a criança, né? Então vamos lembrar de nós mesmos, nascemos nós. Não é assim? Todos nós aí nascemos trazendo conosco o patrimônio moral que nos marca a individualidade. Então, lembrando, né, gente, que no nosso retorno ao plano espiritual e no nosso retorno ao plano material, o patrimônio moral é que nos acompanha. Vamos lembrar desse pequeno detalhe. Não podemos levar mais nada. Né? Na nossa volta aqui, só voltamos com duas coisas, que é o patrimônio moral e a nossa consciência. Não trazemos absolutamente mais nada. Então vamos ficar. Lembrando também de Paulo, né, quando nos diz lá que se quando viemos não trouxemos nada, é manifesto que na volta também não temos nada para levar. Né? Então vamos lembrar que na volta só vamos levar esse patrimônio moral e no retorno também trazemos ele novamente. Então por isso que vale a pena, e a gente trabalha tanto na doutrina espírita, né? O famoso tema reforma íntima, né? Reforma moral, porque é a nossa bagagem de sempre. Essa é a nossa bagagem de sempre. Esse tem que ser o nosso grande interesse. Porque esse material que nós temos ao nosso redor é para a sobrevivência do espírito no mundo material. Tá? Para um certo conforto, para que o espírito possa, já atuando na carne, fazer o seu papel, exercer a tarefa para a qual ele foi programada, né? E retornou aqui a matéria. A matéria serve para isso. Chegando aqui, a gente desvirtua tudo isso. E achamos que a matéria é para nos trazer prazer, o máximo de prazer possível. E é onde nós começamos o erro. Por um motivo muito simples, porque esse prazer é ilusório. Ele é ilusório. Então a gente se ilude com determinados comportamentos, achando que é ali que se encontra a famosa felicidade. Então, na verdade, esse nosso retorno, né? Esse nosso retorno com o patrimônio moral que nós arrecadamos, né? E angariamos e construímos, na verdade, o nosso retorno é para que a gente possa se desiludir com aquilo que nós fomos nos iludindo durante séculos, o que era a felicidade, né? Que envolve poder, que envolve dinheiro, que envolve sexo, que envolve
todo tipo de prazer que não é benéfico à nossa energia vital, ao nosso corpo físico, né? Que nós fomos abusando deles até chegar ao ponto em que chegamos. Agora estamos tentando fazer o quê? O caminho de volta. Estamos tentando fazer o caminho de volta. Voltar, mas se você me pergunta, nós vamos voltar para onde? Quer dizer, Emmanuel diz que a gente só vai para frente, não é? Mas nós ouvimos dizer que nós somos feitos simples e ignorantes, tá certo? E na nossa trajetória evolutiva, nós perdemos sim a ignorância. Olha o nosso avanço intelectual, olha o nosso avanço tecnológico, né? Olha que bacana que ponto chegamos. Óbvio, né, que alguns desses nossos avanços foram trazidos para o negativo, para o mal, né? Não deveria, mas infelizmente foi utilizado para o mal. Mas temos um avanço intelectual, tecnológico muito, muito adiantado, muito bom, não é? Mas dentro desse avanço, era para ele ter sido construído, né, na transformação da ignorância para o conhecimento, não poderíamos termos perdido a simplicidade, né, que obviamente está associado à virtude da humildade. E nós fomos perdendo. Nós fomos deixando que a prepotência, a arrogância, a avareza, vários desses desvirtuamentos, né? Vários desses adjetivos aí que são pejorativos para nós, que nos qualifica de situações não muito favoráveis, nós estamos trazendo todos eles conosco, né? O poder, a vaidade, o orgulho, né? A prepotência, a arrogância, o cinismo, a falsidade, a hipocrisia, tudo isso nós trouxemos conosco. Agora é hora de largar essa bagagem para trás. Então nós precisamos, no em que estamos intelectualmente evoluídos, temos que começar agora a retornar para a simplicidade. Porque, segundo Joana de Anjos, é o seguinte, que uma das maneiras que temos de ser aqui ainda na Terra é quando conseguimos ser cada vez mais simples. Quanto mais simples você conseguir ser, mais perto de ser feliz você está. Tá? Agora, temos um problema difícil, né, de solucionar, porque a gente consegue voltar a essa simplicidade agora? Vamos abrir mão de certas coisas agora? Certo conforto, não é que eu tenho que viver uma vida sem conforto, não. Mas é abrir mão do supérfluo. Isso é para nós chegamos. Para quem é pai, para quem ainda tem um filho pequeno, para quem ainda vai ser pai, né, vai ser mãe, e para quem ainda tem condições de atuar nos filhos, já não virar adultos, mas a gente vai atuar sempre, mas tem uma fase que é melhor, né? De são os filhos. Então, aqui no quê? Criança, nos filhos que chegam, deve ser instruída, eles devem ser instruídos, né, pela escrita, pela fala e pelo exemplo. A gente instrui em filho com esses três instrumentos, né? Na palavra escrita, né, a palavra falada e pelo exemplo. A questão é que a palavra falada e o exemplo, né, eles estão impregnados com magnetismo indutivo, tá? E de imediato, tá certo? E eles operam transformações muito significativas. Vamos lembrar que o Cristo nos ensinou pelo exemplo. Ele veio mostrar o que é perdoar. Que a grande preocupação do Cristo conosco era exatamente essa. Eles não vão saber o que é perdoar. Eu tenho que mostrar para eles o que é perdoar. E foi o que ele fez, né? E muito bem feito, porque é um espírito perfeito, né? E com toda certeza ele mostrou assim, né? Com muita força, mostrando para nós que o perdão é a nossa libertação dessas dificuldades, né? Que a gente vem trazendo aí de vidas anteriores, tá certo? Então veja bem, o filho, né? O filho ele vai para nós ali o que quiser dele,
né? Mas fizer dele de forma, questão de exemplo, né? De exemplo, as crianças copiam o que a gente faz, nós como pais, elas copiam, né? Elas vão falar o que elas escutam da, de onde que vem aquele comportamento do filho. A gente percebe que muitas vezes é o pai escrito, a mãe escrito. Não é escrito, porque a gente nota, porque eles vão, como dizia popularmente, né, naquela fase menor, nós somos os heróis deles. Então a nossa fala e o nosso exemplo, eles atuam mais diretamente, devido ao magnetismo que envolve, principalmente as palavras, tem um magnetismo muito forte, né? Um magnetismo muito forte. Então nós temos que ficar atento ao nosso vocabulário perante nossos filhos, tá certo? E ao exemplo, obviamente, tá? Obviamente. Então, você cria o filho a vida inteira você fumando, a hora que ele aparece com cigarro, você quer bater nele até não poder mais, mas foi você que ensinou. Ah, mas eu nunca comprei, mas ele sempre viu. O herói dele fuma, ele também pode fumar. Então tem que tomar cuidado com isso. Detalhes mínimos, que faz uma diferença muito grande lá no futuro para eles. Então você ficar muito atento ao que a gente faz, né, perto dos nossos filhos e ao que a gente fala com eles. Tá certo? E a palavra escrita aí né? Não deixem de fazer isso. Né? Desde novo, porque a hora que eles crescerem, eles vão ter instrumento para poder lutar contra as más tendências, as más inclinações que vêm contra nós. Tá certo? E a criança, né, tem uma aparelhagem neurocerebral completamente nova. A criança do 0 aos 7 anos é como uma folha em branco, que eu como, né, eu tô falando que eu sou pai, mas nós é que vamos preencher essa folha. Ele é como se fosse uma folha branca, que eu tenho que escrever o que lá, Jurandir, você vai escrever nessa folha os seus valores, né, as suas convicções ficarão gravadas nos filhos. Tá? Então, esse período, né, que Emmanuel chama dos 3.000 dias, né, que são um período até os 7 anos de idade, é a nossa melhor hora de atuação nesses espíritos, ainda com total esquecimento do passado, da personalidade, de quem eles foram, para que nós possamos colocar para eles novos valores. Essa é a função dos pais. Porque nós seremos, obviamente, cobrados no plano espiritual, né, com aquela famosa pergunta que não será feita, né? Imaginamos assim, o que fizestes, né, dos filhos que eu te confiei? O que nós fizemos dos filhos que foi confiado a nós? É uma responsabilidade encaminhar esse espiritual bem novamente, porque com certeza temos, nós falamos aqui anteriormente, que são algemas de dívidas, né? Situações complexas que agora está na nossa mão de novo para a gente poder encaminhar para o lado correto. Esse é o papel do pai. Então não podemos, né, fugir. Porque o que Emmanuel fala para nós? Que nossos filhos são companheiros, né, que retomam transitoriamente o convívio, né, isso quase sempre estarem conosco. A gente vai transitoriamente conviver com eles para no reajuste. Tá certo? E para nós pais, ficará melhor o reajuste se eu der a ele novos valores quando pequeno. Quando pequeno. Então, vou ter um filho que vai ter um compreendimento melhor, uma aceitação melhor das leis do lar, das leis da sociedade, das leis onde ele vai trabalhar, da escola que ele vai estudar, né, da convivência com os amigos, com os vizinhos. Mas eu tenho que fazer isso lá embaixo, né? Lá embaixo, lá quando ele chega. Porque a gente não sabe, né? Quem do passado é a misericórdia divina. Então eu não sei ele, tá? Que espírito que será esse? Que quando tá no colo ali, né? Quem tem criança pequena aí, ou tá com bebezinho, aquela coisa, é muito bom. Né? A gente olha, é muito bom. A gente olha ali tão frágil, aquele corpinho, né? Tão humildinho.
Mas quem será o espírito que está ali, que vai se manifestar daqui a pouco? Quem será esse espírito? Não é? Como é que será? Porque quando esse espírito estiver lá 15, 16, 17 anos, ele vai começar a nos mostrar verdadeiramente quem ele é. E aí, o que eu fiz até essa idade? Né? Que eu tenho até 14 anos, para que ele tenha, depois dos 14, ele terá seu livre-arbítrio e seus compromissos assumidos perante a justiça divina. Então, tem esse prazo até lá. Mas do 0 ao 7 é o melhor prazo para poder trabalhar os valores morais. Depois eu tenho 7 ao 14, mas aí, se eu não fiz a primeira parte bem feita, já vou ter um pouco mais de trabalho na segunda, mas ainda posso fazer. Porque depois ele tem seu livre-arbítrio todo dado a ele, depois dos 14 anos de idade, e ele já começa a responder no livro divino de débito e de crédito pelo que ele faz. Tá? Mas lembrando que muitas dessas atitudes também eu terei uma parcela de culpa também se eu não tiver feito o papel que eu deveria ter feito como pai ou como mãe, na educação do meu filho. Tá? Então eu falo isso como professor, porque a gente tem visto muito essa questão. Aí eu já confesso para vocês de uma vez, tá? Não fiquem chateados comigo. A escola não consegue esse papel no lugar do pai e da mãe. Não consegue fazer esse papel. Tá certo? Então a gente tem visto muita sociedade querer transferir isso para nós. Eu tenho 35 numa sala de aula. 35. E aliás, os que chegam para mim já estão com 13, 14, 15 anos. Né? O trabalho já teria que ter vindo pronto. E eu não vou ter muita ação. Tem alguma ação? Tenho. Como professor, tenho. Passo até frases muito preso no quadro do livro Sinal Verde. Eles adoram as frases. Apesar de não serem espíritas, mas eu também não passo frases que falam de reencarnação. Né? Mas eu selecionei lá 140 que são ótimos para eles. Eles adoram. Postam no Facebook, eles copiam, mandam uns para os outros. Eles falam frases de André Luiz, né, do livro Sinal Verde. Mas é o máximo que eu posso fazer, de vez em quando bate-papo com eles, porque o papel mesmo da educação desse espírito é dos pais. Porque o nosso papel como escola é o papel da instrução e não da educação moral. O nosso papel é uma sequência. Né? Nós reforçamos o que ele trouxe da casa dele, de positivo. E tentamos dar um ajuste no que é negativo, mas às vezes a nossa ação é muito pouca. Então esse é um papel dos pais, porque o compromisso reencarnatório é com os pais. Né? Então precisamos ficar muito atentos, nós que somos pais, os que estão ainda vão ingressar nessa tarefa, e os que têm dos filhos pequenos, os que estão para chegar. Né? Vamos ficar atentos com a evangelização infantil e ao exemplo moral para eles. Não é isso? Emmanuel coloca para nós que eles, né, os filhos, sofrem os reflexos, que eles acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso, ou seja, eles vão levar isso que nós passamos para eles vão levar isso desde a infância até a hora de retornar ao plano espiritual. Alguns, né, psicólogos e alguns estudiosos dessa área, psicológica, espiritualista, também espirituais também, todos, diz que nós somos aproximadamente 70% do que nós somos é reflexo do pai da criação da nossa família. Né? Então, se a gente for buscar, realmente a gente vai começando a identificar, né, que nós temos a mania ali do fulano, ciclano, aqueles que são da família, que nós somos ali da família. Então, muito somos hoje é reflexo de como nós somos criados. Tá? Então, por isso é a nossa responsabilidade dentro desse processo, porque isso tudo é herdado. Por isso o título de hereditariedade, né, trazendo aí berço, família, filhos, porque é todo um conjunto dentro do processo reencarnatório. É todo um conjunto que precisa ser analisado e bem trabalhado para que a gente tenha... Porque eu estou aqui tratando da minha reencarnação, mas por um determinado período, se eu vim com a missão de ser pai, eu preciso ajudar alguém na reencarnação dele também, na encarnação dele aqui atual também, que é o meu filho. Eu vou direcioná-lo, né? Eu vou ajudar outros, obviamente que eu vou ajudar outros. Eu vou ajudar a minha esposa, vou ajudar os pais, meus irmãos, né? Vou ajudar os amigos, quem eu puder ajudar. Agora, sobre a minha responsabilidade, estão os meus filhos. Aí eu sou o responsável. É assim que a gente é chamado aqui. Quem é o responsável pela criança, né, em determinadas situações, somos nós, os pais. Então, com eles eu preciso encaminhar até um determinado período, eu tenho que fazer esse papel, esse trabalho. Tá?
porque eu também vou responder por isso. Agora, depois que ele assumir a responsabilidade, a sua maioridade, tanto espiritual como física, aqui pelas leis da sociedade, aí eu vou continuar também cuidando da minha evolução e auxiliando. Só que agora o poder de ação um pouco menor sobre ele, por já ser um adulto. Mas se o trabalho foi bem feito lá atrás, graças a Deus, nós teremos um acesso muito melhor e uma conclusão melhor, se Deus quiser, né, no final dessa história. Nós estamos finalizando, mas vamos assim, não vamos deixar de dar um pequeno recado, né, da nossa Joana também. Ele também nos traz isso, ela também nos traz. Que não temos tratá-los a conta de enfeites do coração, porque será induzi-los a funestos enganos. E Joana de Anjos, ela coloca uma outra citação para nós, né? Não tratemos nossos filhos como se fossem bibelôs de porcelana, porque a porcelana quebra com muita facilidade, tá? E senão nós também vamos sofrer no futuro. Nós pais sofreremos muito no futuro. Então, sofre porque o filho vai casar, porque a filha vai casar, ele sofre, né? Porque vai distanciar, vai mudar de casa, e ele acha que não pode, porque era filhinha do papai, é o filho do papai, e a gente sofre, que é uma beleza. Então, temos que tomar cuidado com isso. Não podemos ser frios, né? Mas também não podemos. É aquela palavra para nós, né, gente? Que a doutrina trabalha bem conosco. Né? O excesso de cuidado, o excesso de carinho, o excesso. Isso tudo é egoísmo, se chama egoísmo. Tudo se chama egoísmo. Então, o filho não é nosso, ele não é nosso. E até porque no plano espiritual nós não nos chamaremos, nós somos irmãos. Então temos que tomar cuidado, tá? Para a gente finalizar, vamos aqui o que Emmanuel coloca para a gente no final do capítulo. Ele diz para a gente assim, olha, então é assim que toda criança entregue à nossa guarda, né? É um vaso vivo, tá? Não é uma marionete, não, é um vaso vivo. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância recebe nossos reflexos, tá certo? E que nos retratará no grande futuro, tá certo? No qual passaremos todos a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Lembrando, né, de que nós vamos conviver de novo com esses, tá? Talvez os recebam novamente como filhos. Ou eles nos recebam como filho, agora vamos inverter o papel, né? Ele será o pai, agora eu serei o filho. Então, hereditariedade, né? O que a gente vai herdar na futura, depende das nossas ações de agora, do que a gente está fazendo agora, né? Precisamos para agora. Então, vamos ficar muito atento a esse nosso papel agora, do que a gente está fazendo agora na questão da família, né? Eu que lição aqui, nós temos hoje aqui muito proveitosa, né? Aos pais, aos que vão ser, aqueles que ainda vão passar pela, né, essa tarefa de ser pai, de ser mãe, feita isso muito bem, porque como professor eu posso afirmar a vocês que eles espelham lá na escola, porque dentro de casa você não os conheça bem, tá? Esses reflexos eles ficam um pouco, a gente esconde um pouco dentro da nossa casa, né? Lá dos nossos pais a gente não vamos dizer assim, não colocava as manguinhas de fora não, tá? Mas na escola eles colocam, e a gente percebe nitidamente a criação que eles tiveram. É muito nítido para todos nós, dentro da escola. E é quando a gente chama os pais para conversar, para poder dar um conselho, aquela coisa, porque lá eles vão poder lá, né, são de verdade, tá? Porque nós também já fomos adolescentes, também já estudamos, já temos a mesma. Então lá eles vão mostrar para a gente que eles são de verdade, e aí a gente começa a perceber qual foi a criação que a família deu a esses irmãos, né? Mas o problema é na parte espiritual que teremos principalmente apresentar ao Cristo, né? Isso é um fato que nós não podemos esquecer de forma alguma. Nós que estamos aqui nesse momento aqui, né, somos espíritas, não podemos deixar de apresentar aos nossos filhos
o Cristo e os seus ensinamentos, tá? Porque aí a tarefa vai ficar mais suave para nós. Então Cristo pediu, né? Vinde a mim, vamos a ele, mas vamos levar até ele também os nossos filhos, para que o fardo se torne mais suave, né? Então, o jugo, o fardo mais leve, o jugo mais suave, vamos levar os nossos filhos também até ele, desde pequeno, porque aí sim estaremos numa condição de consciência mais tranquila. Luciana, creio que nosso tempo esgotou aí, não é isso? Pelo meu computador aqui já são 9 horas, 9h01, né? Imagino que pelo seu aí também. Sim. Muito boas reflexões, Jurandir. A questão é séria, né? Ainda bem que a gente tem a oportunidade de estudar, parar um pouco, refletir, respirar fundo e seguir em frente, né? Seguindo os Temos conselhos. muitas obras nos aconselhando. Os que quiserem, tem um livro muito bacana, se eu não me engano, é da Sheila, chama Chão de Rosas, né? Ele é um livro pequenininho, tipo Pensamento de Vida, um pouquinho mais grosso, que fala ele fala desde o início lá, todo o processo, desde o nascimento até a adolescência. Ele vai falar capítulo por capítulo, assim, cada detalhe desse nascimento, das etapas da vida, de tudo. Muito bacana o livro, muito interessante aos lerem, né? Que ele vai falar só sobre Chão de Rosas, da Sheila. Da Sheila. Tá? Valeu a dica. Aí quem quiser procurar, é muito interessante para os pais. É isso aí. Então é isso. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. E antes eu já queria deixar aqui o convite, pessoal, porque nós vamos continuar com o estudo do livro que nós estamos aí, né? Pensamento e Vida, no próximo domingo. Será os capítulos 14 e 15. Eu vou colocar aí para rolar na barra aí embaixo, tá? O nosso estudo de domingo é de 19 às 20 horas. Capítulo 14 e 15 e o tema central vai ser saúde. Aí nós vamos fazer aqui, então, a prece de encerramento. Agradecendo a você, Jurandir, a sua disponibilidade, seu carinho. Eu que agradeço a vocês. Viu? Espero que em breve tempo podemos nos conhecer todos pessoalmente, né? Ir até a casa de vocês, fazer um estudo pessoalmente, né? Que a gente possa orar bom. a Deus aí, que se Deus quiser que essas vacinas agora a gente possa retornar rapidamente, né? Então quase. Isso aí, vou fazer a prece aqui de encerramento então para nós, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, todo esse auxílio durante esse estudo, todo esse acompanhamento que recebemos em nossos lares, dos nossos anjos guardiões, dos benfeitores espirituais, agradecendo esse alimento espiritual que fortalece a nossa alma na nossa jornada. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Jurandir, grande abraço, viu? Um bom resto de semana aí para você. Para vocês também, tudo de bom. E até breve, né? Como diz o Ricardo Mello, até breve, até muito breve, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço. Deus.